Esse mês de setembro nós estamos em um propósito de oração pela nossa nação. Quantos aqui entendem que o Brasil agora precisa mais de oração ainda? Precisamos orar, irmãos, pela nossa nação, precisamos orar por nosso país. Começamos um propósito de oração junto com milhares de outras igrejas evangélicas no Brasil, do dia 2 de setembro ao dia 2 de outubro, 30 dias de clamor pela nação. Nosso desejo, a nossa oração, nosso clamor a Deus é que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, na paz, sem violência, que o Senhor faça a sua vontade. Esse é o papel da Igreja de Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já venho trabalhando nela há algumas semanas. Confesso para você que hoje eu subo este púlpito com temor e tremor. Orei bastante, vou ser bastante cuidadoso nas minhas palavras, porque sei também o alcance que um vídeo como esse tem e pode ter. Mas confesso, irmãos, que pedi oração aos irmãos, que orassem por mim. Em 21 anos, quase 22 anos de ministério pastoral, para mim, essa é a mensagem mais difícil que passo a lhes entregar. Para você que está na internet, faço uma ressalva. Antes de você tirar alguma conclusão, assista o vídeo por completo. Não tire trechos, assista a mensagem na íntegra e depois tire a sua própria conclusão. Para nós que estamos aqui, segure-se nas cadeiras. Segurem-se nas suas cadeiras, porque o assunto é um assunto polêmico, o assunto é um assunto que divide, mas eu entendo, irmãos, que esses assuntos, que embora a gente tenta evitar, são necessários, e o papel da igreja de Jesus não é promover discórdia ou dissensão. A igreja de Jesus promove unidade e amor. Quem está comigo até aqui? Amém? Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Igreja e Estado. Assunto separado. Será que realmente nós podemos ignorar as questões políticas? Será que de fato elas não possuem nenhuma relevância para nós? Será que podemos ser bons discípulos de Jesus ignorando a importância que ela tem para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor? Trago a frase extraída do livro A República: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados por aqueles que se interessam. A Igreja Batista, como tradição histórica desde a Reforma Protestante, ela tem um papel de separação entre igreja e Estado. Entendem que cada um tem um papel fundamental. Na sua declaração, diz assim: tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Ou seja, a igreja tem responsabilidade perante Deus e o Estado também tem. Cada um é distinto, é separado. Cada um tem um propósito divino e nenhum deve transgredir os direitos do outro. Entenda que essa visão de separação entre igreja e Estado, ela não é decorrente da tradição religiosa batista, mas ela vem da reforma protestante que aconteceu no século XVI. Essa reforma se fez necessária em um tempo do absolutismo, em um tempo onde o poder monárquico era absoluto. E esse poder havia então englobado inclusive a religião. Então o rei, ele mandava e desmandava nas questões políticas e também nas questões religiosas. Mudavam as coisas conforme a seu bel prazer. Na reforma, os protestantes históricos entenderam a importância de não se misturar, de haver uma separação. Julgou que era prejudicial e propôs uma nova forma de ser igreja, totalmente independente do Estado, sem vinculações que lhe comprometessem a missão e a sua visão. No entanto, irmãos, isso não representa que nós não tenhamos responsabilidades quanto à política. Nós temos direitos políticos, mas também temos deveres que precisam ser devidamente observados. Não queremos, irmãos, de modo algum nos envolver em politicagens, nos esquemas, nas fraudes, nas corrupções, mas precisamos sim, irmãos, ficar atentos com aquilo que é feito em nossa nação. Nós amamos o Brasil, amém?
Amém, gente? Amém. A bandeira do Brasil é a bandeira de todos nós. É a bandeira de todo o cidadão brasileiro, de direita ou de esquerda. Nós amamos o nosso país. Queremos o melhor para a nossa terra. Então, irmãos, nós não podemos ficar indiferentes com aquilo que acontece, com as decisões, com os rumos da nossa nação. Nessa palavra de hoje, eu quero pontuar algumas questões que merecem a nossa apreciação, porque são temas por demais relevantes e que nos afetam diretamente como evangélicos na nação brasileira. Não podemos fechar os olhos, irmãos, para isso, e precisamos orar para que a nossa terra seja uma terra abençoada. Jeremias capítulo 29, versículo 7 declara: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quantos aqui querem ser abençoados em nome de Jesus? Então você precisa e tem uma obrigação de orar pela sua nação. Precisamos orar pelo nosso país. Precisamos orar, porque a prosperidade do Brasil, se o Brasil for bem, você também irá. É por isso que nós precisamos nos importar, amar a nossa nação. Devemos buscar sim que a nossa nação seja uma nação abençoada. Então seria, irmãos, totalmente incompatível, uma incongruência falar que nós amamos o Brasil e não nos importamos com as decisões que estão sendo tomadas e que afetam diretamente a nossa vida, as nossas famílias, como cidadãos dessa terra. Queremos o melhor para o Brasil. E isso não deve ser apenas um conceito, uma ideia, mas precisa ser parte de uma luta pessoal. Porque esse será o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essas crianças que nós vemos correndo aqui, elas herdarão o Brasil que nós estamos fazendo nesse tempo. Portanto, irmãos, precisamos deixar um país melhor, uma cidade melhor. Amém? Eu separei nessa noite alguns temas que precisam ser observados por nós. Poderia separar muitos outros, mas me detive em alguns poucos, porque o nosso tempo também inviabiliza, delonga, e o meu objetivo aqui não é esgotar todos os temas da política, mas é trazer um esclarecimento para você. É trazer para você um momento, um insight para você abrir os seus olhos e perceber o que de fato está acontecendo em nossa nação. E elenquei alguns temas que precisam da nossa atenção. Alguns temas que precisam da nossa oração e da nossa postura como cidadão brasileiro, fazendo o que deve ser feito, indo à urna e votar e se manifestar politicamente em favor do Brasil, independente de qual viés você seguirá. Primeiro tema que eu queria trazer para você, para mim, julgo este ser um dos mais importantes, é a família. Quantos aqui amam suas famílias? Você ora pela sua família? Você quer o melhor para a sua família, amém? Isso é comum, todos nós amamos nossas famílias. A família é um propósito de Deus, irmãos. Entenda que o Estado, ele não é anterior à família. A família é a base que forma o Estado. A família é a célula matriz da sociedade. A Bíblia diz que Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Entenda que a família é um propósito de Deus. Entenda que a família é mais importante do que a igreja, irmãos. Amém, gente? Até aqui? A igreja é importante, glória a Deus, mas a sua família é mais importante do que a igreja, irmão. Porque Deus primeiro criou a família e depois criou a igreja como um plano de restauração das famílias, porque a família original fracassou. Mas o propósito de Deus se estabelece dentro da família. Essa ideia de Deus é uma instituição divina. Assim nós acreditamos, é a nossa fé. O propósito de Deus para a família. Nós sabemos que a família é bênção. Nós sabemos que a família é algo maravilhoso.
Há 50 anos atrás, irmãos, não era necessário nem falar sobre isso, era algo assumido, claro. Todos sabiam para que servia a família. Todos sabiam para que servia a sua família. No entanto, hoje, as pessoas não têm a menor ideia do que representa a família. Deus tem grandes planos para fazer em nossa nação, através da sua família que está aqui essa noite. Deus começou a estabelecer o seu plano de salvação para a humanidade através de uma família. Veja que o plano da salvação que culminaria em Cristo na cruz do Calvário começou com uma família. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou começar o meu plano de salvação da humanidade. Como vou começar? Eu vou enviar anjo do céu? Não, eu vou enviar uma família. Eu vou começar através de uma família. Portanto, irmãos, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que Deus tem um plano para abençoar a sua família. Quando vocês recebem isso? Deus tem um plano para abençoar a sua família. E se você entende isso, irmão, você precisa ter um pouco de clareza espiritual. Porque se o plano de Deus é abençoar a família, qual é o plano do inimigo? Qual é o plano do inimigo, irmão? Destruir a família. A Bíblia fala claramente sobre isso. Que o inimigo, Satanás, ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que Deus tem um propósito maravilhoso, ele vai tentar destruir. Ele vai tentar tirar o seu propósito, ele vai tentar desviar do plano que o Senhor tem para você. Então eu posso dizer, meu irmão, com segurança, que tudo que milite contra a família na seara política deve ser objeto de nossa atenção. Você concorda comigo? Tudo que lá os senadores, os deputados, o legislativo, tudo aquilo que eles trabalham e falam acerca da família merece a nossa atenção, porque nós, igreja evangélica, nós somos pró-família. Nós somos a favor da família. Não se trata aqui, irmão, de um posicionamento político. Trata-se da natureza da nossa fé. A nossa fé se estrutura sobre a crença fundamental que Deus começou tudo com uma família. Então não se trata de posicionamento político até aqui. Trata-se da nossa expressão de fé. Nós cremos assim. E aí, irmãos, tudo aquilo que vier contra a família, eu não apoio. Eu não vou apoiar. E nem você. E aqui cabe uma pesquisa que eu fiz durante essas semanas. Essas pesquisas podem ser observadas no site do Congresso Nacional. Você pode entrar na Câmara do Legislativo, aberto para toda pessoa pesquisar. Então, não se trata de nenhum documento oficial, de nada sigiloso, é algo público para todos nós. Eu preciso falar para você que o projeto de lei 5.002 de 2013 é uma afronta à família. O projeto 5.002 de 2013 é uma afronta à família, porque ele legitima a decisão da criança pela mudança de sexo sem consentimento dos pais. Artigo 5º do projeto 5.002 diz assim, eu botei o texto de lei para você aqui. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º. O artigo 4º fala sobre a mudança de nome social. Seu filho nasceu menino, mas ele agora quer se identificar como menina. Esse artigo está falando sobre isso. Deverá ser efetuado através dos seus representantes legais. Quem é o representante legal de uma criança? Os pais. E com a expressa conformidade da vontade da criança ou do adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança. Ah, pastor, está tranquilo, porque eu não concordo. Pronto, está resolvido. Calma, eu vou continuar lendo o parágrafo 1º da lei.
Quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à Defensoria Pública para a autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, o mais breve possível, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e do superior interesse da criança. Ou seja, se um projeto de lei desse passar, meu irmão, não importa a sua vontade, você perde a autoridade sobre a vida do seu filho e ele pode pedir tutela à Defensoria Pública para proceder dessa maneira. O artigo 8º merece também a sua atenção para você entender o que estamos tratando aqui. Diz assim: toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital ou tratamentos hormonais integrais a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. Pastor, mas aqui está falando, pastor, a partir de 18 anos. Uma pessoa a partir de 18 anos, ela faz o que ela quer. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário em nenhum caso, qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico. Agora, olha a atenção aqui, a atenção está no parágrafo 2º, me equivoquei, não é primeiro não, no 2º. No caso das pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, vigorarão os mesmos requisitos estabelecidos no artigo 5º que eu acabei de ler, para a obtenção do consentimento informado. Olha que tipo de projeto de lei tramita em nosso legislativo. Precisamos orar pelo Brasil, sim ou não? Precisamos orar. Meus irmãos, o artigo 9, ele declara que os tratamentos referidos no artigo 11 serão gratuitos e deverão ser oferecidos pelo SUS. Esqueci de falar, tudo isso financiado pelo Sistema Único de Saúde. Nós não podemos concordar com isso, irmãos. Entenda uma coisa, o direito civil diz que a criança não tem capacidade civil plena. A criança é o que diz a palavra, está vendo? Pastor pregando sobre lei, um problema, está uma confusão na minha cabeça, irmão. É por um lado advogado, por outro lado pastor, então a gente fica meio confuso. O Código Civil, no artigo 5º, ele fala assim: a menoridade cessa aos 18 anos, o Código Civil declara isso, completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, só quando a pessoa faz 18 anos, que o Código Civil brasileiro, não estou falando de Bíblia, estou falando de Código Civil brasileiro, diz que você é adulto, que você pode tomar suas decisões. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós gostamos tanto de falar e de ressaltar, no seu artigo 22, ainda declara: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. E o parágrafo único do mesmo artigo declara: a mãe e o pai, os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados o direito da criança. Veja, irmãos, que esse é um direito legítimo das famílias, conquistados pela nossa legislação brasileira. Eu não estou falando aqui de Bíblia, eu estou falando de lei que já está em vigor, mas existem projetos que querem mudar essa realidade. Existem projetos de lei que querem mudar esse cenário. Irmãos, precisamos orar pelo nosso Brasil. A nossa legislação, inclusive, assegura a você o direito de garantir a transmissão da sua crença, da sua fé e da sua religião para a sua família. É o que está na nossa legislação brasileira. Então, meu irmão, esse projeto 5002, que vem como iniciativa do PSOL do Rio de Janeiro, é uma verdadeira afronta à família brasileira. Nós não concordamos em hipótese alguma. Mas o problema é que não é somente esse projeto, nós também temos o projeto 3369 de 2015 do PCdoB, que é a proposta de um estatuto da família do século 21. Artigo 2º desse estatuto diz assim: a projeto de lei, isso não está vigorando, eles que eles querem fazer. Artigo 2º declara
são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, que para este fim se constituam e que se baseiam no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Entenda uma coisa, uma das tarefas do operador do direito, do advogado, é você trabalhar naquilo que a lei não é específica. É propor, quem sabe, uma interpretação daquilo que é uma brecha legal. Meus irmãos, como assim duas ou mais pessoas? Como assim, independentemente de consanguinidade? O Código Civil, no artigo 1521, ele vai falar sobre as pessoas que não podem se casar entre si. Você entende isso? Vou casar com meu filho, pode? Não. Vou casar com a minha sogra. Faço não, irmão. Faço não, irmão. É o pastor que está falando. Faço não, por favor. O artigo 1521 diz com quem você pode, quem você não pode casar. Está lá, é claro. Não se pode casar. Aí você poderia me falar assim, pastor, mas o senhor não fez uma interpretação errada desse dispositivo legal, não? Será que o senhor não leu, interpretou errado essa lei? Aí eu gosto de pegar, eu li tudo, né, gente? Eu li esse negócio todo. Li isso tudo. No próprio projeto de lei, tem um texto explicando o que eles estão falando. Olha a explicação do texto. As famílias hoje são conformadas através do amor, da afetividade, critérios verdadeiros que as pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. Desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de reunião familiar, independentemente de critérios de gênero, orientação sexual, consanguinidade, religiosidade, raça ou qualquer outro que possa obstruir a legítima vontade das pessoas. Qualquer outro obstáculo que a lei tem hoje que possa obstruir o meu desejo de realizar, de ser família com o meu filho, com minha sogra, eu tenho que tirar do caminho, porque o que vale é o amor. Meus irmãos, nós não podemos concordar com isso, amém, irmãos? Eu estou falando alguma coisa estranha a vocês? Acredito que não. Não podemos concordar em hipótese alguma, porque além de ser ilegal, a meus olhos isso é imoral. Amamos nossa família e continuo crendo que ela é a base da nossa sociedade. Fico com as palavras do grande jurista brasileiro Rui Barbosa, que ele declara: a família é a célula máter da sociedade. A família é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos a maior parte da nossa existência, sendo a única que possui laços indissolvíveis, tornando-se assim a mais importante. Diante disso, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente. Meus irmãos, respeito os movimentos LGBTQI+, como pastor evangélico, sou defensor que eles são pessoas de direito, têm direitos e precisam ser observados, não podem ser marginalizadas, precisam ser respeitadas. Enquanto me for possível, como pastor, eu usarei deste púlpito para promover o respeito, a tolerância. No entanto, isso não lhes dá o direito de subjugarem as nossas crenças e os nossos valores. Não lhes dá esse direito. Assim como querem ser respeitados, nós também, irmãos, precisamos ser respeitados. Nós também temos o nosso direito. Pastor, mas você não acha que o senhor está sendo extremista demais? Você acha que não está sendo exagerado? Eu separei um vídeo para você ficar atento aí. Pode colocar o vídeo, por favor. Apaga a luz, rapidinho. Nas palavras do ativista Amanda Palha.
o que ele pensa sobre família. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Não sou eu que estou dizendo. Nós amamos nossa família. E enquanto couber a nós, nós iremos lutar por ela. Pense nisso. Pense nisso. Quando você for votar. Quando você for votar, pensa nisso. Segundo item importante que nós precisamos atentar, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Como evangélicos, nós temos uma outra premissa que precisa estar no alvo das nossas preocupações. Eu falei primeiro da família, porque para mim é a mais importante de todas, irmão. Todas. Mas também estamos num tempo, irmãos, que a nossa liberdade de culto, ela está sendo ameaçada. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz a palavra: eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. A Bíblia, irmãos, ela deixa muito claro que viria um tempo de perseguição contra a igreja, mas nunca disse que nós iríamos promover isso, nunca disse que nós iríamos financiar isso. Que a perseguição vem, é claro que vem, mas eu não posso ser um colaborador para que isso aconteça, porque o nosso interesse é continuar, irmãos, pregando, é continuar nos reunindo, amém? Então como é que eu posso pensar o contrário? Não tem a menor condição, tá? Então, irmãos, eu penso que nós temos uma grande oportunidade em nossa nação. Somos um país livre, gozamos de liberdade de culto, de adoração no Brasil, e isso é assegurado a nossa Constituição, artigo 5º da nossa lei maior, a mais importante do Brasil, é a Constituição Federal. E diz assim, acerca dos direitos e das garantias fundamentais: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que esse texto constitucional está dizendo? Que é assegurado a todo brasileiro o direito, a garantia de que você será respeitado na sua religião, na sua crença, no seu culto, você será respeitado. Isso então, irmãos, diz claramente que nós temos o direito de nos reunirmos aqui, de congregarmos, de fazermos nossos cultos, mas esta mesma garantia se estende para todos os credos. Eu apoio isso, eu apoio, é assim que tem que ser. O mesmo direito que eu tenho de pregar, irmãos, qualquer outra religião tem o mesmo direito. Então que cada um pregue da sua fé, que cada um pregue a sua própria crença, cada um fale da sua fé com o devido respeito. Se eu tenho a possibilidade, irmão, de ir na televisão e pregar, que pregue. Se o padre católico, ele faz o mesmo, e tem feito, hein? E muito bem, que ele faça o mesmo. Se a pessoa que segue uma religião de matriz africana, ela quer se pronunciar em rede nacional, através do seu programa de televisão, que o faça. A liberdade religiosa é isso, irmãos. Nós temos o direito, mas todos também têm. E que assim continue, irmãos.
que assim continue. Isso para mim é liberdade religiosa, isto é democracia. No entanto, essa liberdade está sob ameaça. E precisamos também estar vigilantes quanto a isso. Eu preciso te alertar sobre isso. Na verdade, esse é um ponto muito preocupante. Porque eu tive a infelicidade de descobrir que hoje, no Brasil, existem 900 projetos de lei contra a igreja. Tem um slidezinho. 900 projetos de lei contra a igreja, contra a família. Irmãos, nós temos tantas urgências no Brasil, não temos? Pessoal que foi para a Amazônia, tem tanta coisa que a gente precisa fazer na Amazônia, não tem? E o nosso legislativo está ocupado, elaborando leis contra a igreja, contra a família. Preste muita atenção, irmãos. Preste muita atenção. O projeto de lei número 6398 do PDT regulamenta a profissão de jornalista e contém artigos que, a partir de então, só poderá fazer programas de televisão quem tiver jornalismo. Isso significa que, de um dia para o outro, todos os pastores que não possuem formação em jornalismo não poderão mais realizar programas de televisão. Para mim, censura. Projeto de lei número 1154 proíbe a veiculação de programas que tenham teor considerado como preconceito religioso. Se aprovado, será considerado crime pregar sobre idolatria, feitiçaria, rituais satânicos. A palavra de Deus não vai poder mais ser pregada na sua íntegra. Projeto de lei 952 de 2003 estabelece que é crime atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Existe uma reforma constitucional onde as igrejas somente poderão realizar culto com porta fechada. O projeto de lei 4257 de 2018 é uma lei que proíbe o assédio religioso em ambientes públicos e privados no estado do Rio de Janeiro. No seu artigo 1º declara: fica proibido o assédio religioso nas instituições públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. E entende-se como assédio religioso a prática, o induzimento, a incitação, a discriminação ou o preconceito. A prática do assédio religioso pode ser identificada pelos seguintes atos de caráter religioso. Eu peguei um tópico: a violação da intimidade e da privacidade. Parágrafo único. O disposto nessa lei não atinge a liberdade religiosa do indivíduo em ostentar símbolos e realizar práticas devocionais, sem incomodar o próximo. Então, se você na sua casa decidir adorar a Deus com louvor, e o vizinho se sentir incomodado, você incomodou e violou a sua intimidade e sua privacidade. Cabível de uma ação por preconceito religioso. Se você se reunir em um lugar privado, devidamente orientado para tal, eu serei obrigado a parar o que estou fazendo, a parar o culto, porque estaria transgredindo essa lei. O que eu acho interessante, irmãos, é que essa lei, que de certa maneira afeta a nossa liberdade religiosa, ela não atinge aos nossos amigos do culto de matriz africana, porque existe uma legislação própria que defende as suas práticas. Explicando para você, se uma pessoa fizer um despacho na porta da sua casa, você não pode se reclamar dizendo que isso está violando a sua intimidade e a sua privacidade. Mas se você fizer um culto e o som for um pouco mais alto e incomodar o vizinho, ele pode dizer que isso está incomodando e pode mover uma ação por preconceito religioso. Entenda, irmãos, que liberdade religiosa é para os dois. Você está entendendo? A pessoa pode fazer o despacho? Pode, ela pode fazer, porque a Constituição diz que ela pode. Mas nós também podemos, irmãos, sair daqui e chegar na esquina ali e fazer uma oração. Amém? Podemos. Isso é liberdade religiosa. Isso está sendo levado em xeque, irmãos. Precisamos atentar para a importância da nossa liberdade religiosa. Isso precisa estar na sua mente, no seu coração, nesse tempo tão importante que é tempo de eleição. Terceiro tópico, eu estou correndo um pouquinho cada hora, gente, tá? Terceiro tópico, aborto. Falei sobre família, falei sobre liberdade religiosa. Terceiro ponto, aborto. Qual a posição da igreja evangélica sobre aborto? Vamos para a Bíblia? Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Irmãos, para nós cristãos, para nós evangélicos, no Brasil hoje nós somos 43 milhões de evangélicos. Acredito eu que não estarei falando errado, que os nossos irmãos católicos também se posicionam contra essa prática. Nós somos mais 123 milhões de católicos no Brasil, com 43 milhões de evangélicos. Estamos falando de 166 milhões de pessoas em um país de 213 milhões. A maioria absoluta entende que o aborto não agrada a Deus, que o aborto não é o ideal. Entendemos que a vida é um dom de Deus e que não cabe ao homem suprimi-la ou abreviá-la. Somos contra toda a política que promova o assassinato de crianças. Irmão, se não tiver condição de criar, entregue essa criança para adoção. Tenho certeza que vai ter um papai e uma mamãe que vão estar muito felizes para adotar. Eu sou a prova viva disso. A minha família, vocês sabem, não tem condição, entrega para que alguém crie. Vai ter um papai ou uma mãe com muita vontade de criar essa criança, mas não interrompa os propósitos de Deus, porque lá no ventre, Deus já tem um propósito para você. Ei, você que está me ouvindo aqui agora, talvez você pense assim: ah, pastor, eu estou aqui, mas os meus pais não me planejaram, eu sou um acidente. Só se for para os seus pais, porque para o teu pai eterno você não é acidente nenhum. Você só está aqui porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você, Deus te ama, e Ele escreveu todos os seus dias. Os seus pais não te viram, mas o Deus te viu, embrião, no ventre da sua mãe, e já tinha plano para a sua vida. Por isso, irmãos, nós nos posicionamos contra o aborto. E uma série de partidos políticos no Brasil se expressam claramente a favor da legalização do aborto. O PSOL, por exemplo, é um exemplo. Projeto de lei 882 de 2015 e pela arguição de descumprimento de preceito fundamental, eles advogam pela legalização da prática do aborto até a 12ª semana de gestação. Isso está no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. PPS também é bem claro nesse sentido. Nosso partido reconhece a maternidade como um direito e uma escolha e assume posição clara em defesa da descriminalização do aborto. Irmãos, nesse caso aqui a gente tem que orar mais, porque a relação de partidos políticos que apoiam é gigantesca. PSTU, PCdoB, PCB, PCO, PT, defende claramente a descriminalização do aborto. Em resolução aprovada em 2009, chegou a punir 2 deputados que votaram contra a descriminalização do aborto. Eu confesso, irmãos, que isso é um problema para o Brasil. Nós hoje no Brasil temos 500 mil abortos por ano. Nosso Código Penal tipifica como crime contra a vida. Do artigo 123 ao 126, é tipificado o aborto como crime. Vale a leitura desses artigos, porque também existe a abertura, uma previsão legal para a possibilidade do aborto, já existe na nossa legislação. Se, por exemplo, isso for fruto de violência sexual, ou oferecer risco à gestante, hoje já há um consentimento. Se houver risco, se a mãe está em risco, existe essa previsão legal. Mas isso não é suficiente. Eles buscam a total liberação, sem regras ou sem permissões. Meu corpo, minhas regras. É o que eles declaram. Irmãos, nós somos contra o aborto.
porque nós entendemos que a vida é um dom de Deus. Amém, irmãos? Nós não nos envolveremos em nenhuma prática que venha a incentivar esse tipo de atitude. Vamos pedir a Deus misericórdia pelo nosso Brasil. Quarto, drogas. Como igreja, irmãos, nós também nos posicionamos contra a liberação das drogas. É o que nós entendemos, nós pensamos assim. Entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmão. Então nós não podemos concordar com políticas que promovam a liberação das drogas em nosso país. 1 Coríntios 6,19, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O seu corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos. Então, muito mais do que um problema pessoal, irmãos, a droga é um problema social, de saúde pública. Eu peguei um relatório das Nações Unidas sobre a questão de drogas. E esse relatório, ele diz que o Brasil, ele lidera índices que são preocupantes no mercado mundial, no termo de drogas. Hoje o Brasil é o segundo maior país das Américas em usuários de drogas. No Brasil, irmãos, são apreendidos por ano centenas de toneladas de drogas. Essas são as que são apreendidas, imagina que não são apreendidas. O Sistema Único de Saúde investe por ano cerca de 2 bilhões de reais no atendimento a dependentes químicos. Irmãos, outro dado interessante dessa pesquisa é que dos adolescentes que são internados em cumprimentos de medidas socioeducativas no Brasil, 75% dos adolescentes que hoje cumprem algum tipo de pena, vamos dizer assim, são usuários de entorpecentes, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa Panorama Nacional e Execução de Medidas Socioeducativas de Internação realizou uma pesquisa em 320 estabelecimentos de internação existentes no Brasil, pesquisou 18 mil adolescentes e dos jovens. E da estatística declarou que 74,8% faziam uso de drogas ilícitas, sendo a mais popular a maconha, seguido da cocaína. Muito se fala sobre legalização do consumo de drogas no Brasil. Existem hoje no Brasil, irmãos, aguardando aprovação, 21 projetos de lei para a liberação das drogas. 21 projetos para a liberação das drogas. Eu não vou nem entrar no mérito das iniciativas partidárias. Mas eu penso uma coisa, você quer construir uma política de droga? Não pergunte à igreja. Pergunte para a mãe do dependente químico. Você quer saber se é bom liberar ou travar? Não pergunta para a igreja não, porque a igreja a gente vai falar, você sabe o que a gente vai falar. Pergunte para a mãe de um filho adolescente que já não sabe mais o que fazer com o seu filho dependente químico. E veja o que ela vai falar. Veja o que ela vai falar. 21 projetos aguardam aprovação. Precisamos orar pelo Brasil, irmão, sim ou não? Precisamos orar pelo Brasil. E eu termino essa palavra, irmãos, o último assunto, que me preocupa também, me preocupou muito, é o tema ódio e intolerância. Ao mesmo tempo que citei tópicos que nos preocupam como cristãos, eu percebo aqui uma outra vertente muito perigosa crescendo de outro lado. No direito eu sou apaixonado pela área criminal. Esses temas são os temas que eu mais estudo, que eu mais aprecio. E recentemente fiquei muito preocupado, irmãos, com o crescimento de um dado que eu julgo ser incompatível com o crescimento evangélico no Brasil. E eu julgo ser importante, irmãos, e relevante tratarmos desse apontamento, porque isso fere a nossa matriz teológica, aquilo que nós cremos sobre Deus, aquilo que nós cremos sobre o homem. Irmãos, como evangélicos que nós somos, nós cremos na palavra de Deus, amém?
Nós cremos que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer pessoa. Eu creio, irmãos, na restauração do ser humano. Eu creio que Deus pode pegar a pessoa da pior situação e torná-la uma nova criatura. É o que diz a palavra, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu creio que Deus pode resgatar a pessoa da pior condição imaginável e torná-la uma nova vida, um novo ser humano. Você acredita nisso? Glória a Deus. Mas aqui nós temos um conflito. Porque ao mesmo tempo que nós somos muito bem definidos contra algumas ideologias que tentam desmantelar o conceito de família, somos a favor da liberdade religiosa, somos contra o aborto, somos contra as drogas, nós também deveríamos ser contra toda forma de abreviação da vida, deveríamos continuar na mesma linha de raciocínio que fundamentou as outras teses, mas eu me espantei quando descobri, em recente pesquisa, que 57% dos brasileiros são a favor da pena de morte. 60% dos brasileiros declaram que bandido bom é bandido morto. Me parece que nós escolhemos uma parte da luta e não toda a luta. Como igreja, irmãos, que nós somos, que acreditam na Bíblia, eu não posso concordar com essa linha de pensamentos. Eu sei que nós temos motivo de sobra para nos aborrecermos com a justiça no Brasil. Mas não podemos chegar a esse ponto tão crítico, irmãos. Nós somos pela vida. Nós cremos que Deus pode mudar o coração do homem. Cada pessoa, irmãos, tem total liberdade para pensar como quiser, mas como igreja, como pastor dessa igreja, eu me posiciono contra toda forma de violência, de ódio e de intolerância. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós temos um exemplo, uma narrativa interessante demais, que vale ser lembrada. Quando os fariseus e mestres da lei trouxeram para Jesus uma mulher pega no ato de adultério, e a lei da época, entenda, essa era a lei da época, era certo, de acordo com a legislação vigente na época, dizia que tal pessoa que assim pecava merecia morrer por apedrejamento. E nesse texto eu faço minha primeira ponderação sobre a pena de morte. A minha primeira ponderação sobre pena de morte, inspirado no Evangelho de João, no capítulo 8, onde levaram a mulher adúltera aos pés de Jesus para ser apedrejada, é a seguinte pergunta: cadê o homem? Cadê o homem? Porque até onde eu sei, para se cometer essa prática do adultério, precisa de um coautor nessa prática delituosa. Entenda que eu estou dentro da narrativa bíblica. Naquela época era crime. Naquela época era passível de crime de morte. Pena de morte. Cadê o homem? Levaram a mulher. Mas o homem, você está entendendo, irmão? Ela tinha como praticar adultério sozinha? Não. Me parece, irmãos, nessa primeira olhada, nesse processo que eu dou aqui, que essa pretensa justiça de morte sempre elege os mais fracos, os mais vulneráveis, os mais desprotegidos pelo sistema. Isso desde a época de Jesus. Não se engane, não seria diferente nos nossos dias. Não seria para e pensa. Pare e pense. Nós observamos casos de pessoas que desviam milhões e não são presos. E você vê um pobre, um negro, o favelado, que roubou um leite no mercado para dar para sua filha, anos e anos em uma penitenciária, aguardando um habeas corpus, aguardando alguém que faça algo por ele. Não se engane, irmãos. Não se engane. Essa pretensa justiça de morte seria seletiva nos nossos dias também. Mas vamos em frente. Estou viajando no meu juridiquês aqui hoje. Levaram a mulher para ser apedrejada. Levaram a mulher, estavam juridicamente corretos em fazer isso, mas Jesus apresenta um novo paradigma. João 8,7.
Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus chama a voz da consciência das pessoas, porque ninguém tem o direito de condenar ninguém à morte. Não somos nós que devemos fazer isso, irmãos. Existe um juiz no céu que não falha. Este sim deve fazer esse tipo de coisa, não nós. João 8, 9, 10 e 11 declara: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá, abandone a sua vida de pecados. Não tinha pedra na mão de Jesus. Não haviam armas nas mãos de Jesus para condenar aquela mulher. A única arma que Jesus usou contra aquela mulher foi o amor. Um amor que atingiu o seu coração, matou a sua velha vida de pecado e tornou ela uma nova criatura, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. A história e a tradição diz que essa mulher aqui era Maria Madalena, a primeira a ver o Cristo ressurreto. Uma nova vida. Irmãos, concluindo, todos os postulados que nós levantamos aqui não nos dão fundamento. Ah, pastor, eu fiquei revoltado com essas leis. Não nos dão fundamento para agir contra as pessoas que pensam diferente de nós. Não estamos aqui levantando bandeira contra ninguém. Não são nossos inimigos. Nunca vou concordar, irmãos, com qualquer forma de violência contra qualquer grupo. Não é por aí. Tenho conversado com algumas pessoas da esquerda e da direita, e a minha postura é a mesma. Eu tenho orado pela paz no Brasil, para que Deus promova a pacificação, porque isso não é bom para ninguém, gente. O caminho da igreja é o caminho do amor. O caminho da igreja é o caminho do respeito. O caminho da igreja é o caminho da tolerância. Irmãos, eu posso não concordar com o que a pessoa faz. Eu não concordo. Mas eu entendo que ela tem direito de fazer isso. Voltaire declara isso: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eles também têm seus direitos, e nós precisamos respeitar, e nunca nos posicionarmos com violência, intolerância ou ódio. Essa mensagem, irmãos, que eu trouxe para você, existem inúmeros projetos. Eu falei aqui de projetos de lei, iniciativas, que eu digo para você que são proposições. Entendo o que eu vou falar agora. São proposições dos partidos de esquerda do Brasil. Calma. Não estou inventando nada. Só você entrar no site e pesquisar. Mas esse último que eu acabei de falar para você é um clamor da direita. É um clamor daqueles que se posicionam no extremo da direita. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos temas que não são avessos na esquerda, nós também temos temas que não são avessos na direita. Onde que eu quero chegar com isso? Cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Os extremos são sempre perigosos. Tenha sabedoria. Cuidado. Pense. Vivemos hoje num tempo de grande polarização. E Deus precisa de pessoas sensatas, equilibradas, coerentes, que saibam dialogar, que busquem a conciliação e a pacificação. Isso, irmãos, é o que Deus tem colocado no meu coração. Com essas palavras, então, para terminar, eu quero me posicionar politicamente, para que você não tenha nenhuma dúvida. Nós não somos da esquerda, mas nós também não somos da direita. Nós somos do alto. Nós somos do alto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 declara: a nossa cidadania, porém,
está onde, irmãos? Está nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, declara: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos embaixadores do reino dos céus nessa terra. Os nossos valores são outros, irmãos. A nossa cidadania é outra. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos lutar e defender os nossos valores, os nossos ideais e as nossas crenças. Mas nunca perca de vista que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. Faça a sua parte, irmão, como cidadão. Vote, se posicione, é o direito que você tem. Mas não abandone os valores que você tem como filho de Deus. Para ficar bem claro para você agora, e talvez para alguém que esteja assistindo online, aqui na nossa igreja, nós não orientamos ninguém politicamente. Eu te disse em quem você tem que votar? Não. Mostrei postulados de um lado e do outro. Amado irmão, vote em quem você quiser. Igreja, o nosso assunto aqui é Jesus. Precisei falar sobre isso, mas se você é membro da PIB da Vila, sabe que a última mensagem que eu trouxe sobre esse tema foi há 4 anos atrás. A última mensagem que eu trouxe sobre esse tema foi há 4 anos atrás, quando também da eleição presidencial. Vote em quem você quiser. Vote em quem você quiser. Você não será marginalizado ou recriminado por votar em quem você quiser. O que eu peço a você é: pense, considere. E quando eu falo sobre lei, gente, entenda uma coisa: quando eu falo sobre lei, eu não estou falando sobre o presidente, não, você sabe disso, né? Quando eu falo sobre lei, entenda, se você está preocupado com lei, a sua preocupação é em quem você vai votar para deputado estadual e para deputado federal, para senador. A gente não se preocupa com isso. A gente está preocupado só lá em uma coisa só: preocupe-se, ore, busque saber quais são as propostas que o seu candidato tem sobre esses temas, por exemplo. Então, meu irmão, vai lá e faça o seu papel como cidadão brasileiro. Uma coisa eu sei, irmãos, uma coisa eu sei: nós começamos falando sobre isso, eu quero terminar falando do mesmo jeito. Eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito grandioso para o Brasil. Você acredita nisso? Amo o Brasil. A nossa nação é maravilhosa. Mas entendam, ao mesmo tempo, existem forças contrárias. Existem forças contrárias militando contra a nossa nação. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Não contra pessoas, mas contra ideias, contra projetos que tentam desmantelar aquilo que nós queremos. Ore pelo Brasil e tenha sabedoria na hora de votar. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos nessa hora terminar esse culto adorando a Deus, porque, querido, o inimigo pode vir, ele pode militar contra a igreja, mas a verdade é que a igreja de Jesus já é vencedora. Nada pode resistir ao poder de Deus. Então, irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo estado do Rio de Janeiro, vamos orar por Araruama, para que a nossa terra seja uma terra abençoada. As forças das trevas não vão vencer. Em nome de Jesus, declara ao Senhor isso. Feche seus olhos nessa hora. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso país. Que nessa hora o seu coração se conecte a Deus em oração. Nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite na Tua casa, Senhor, buscando a Tua presença, a Tua poderosa presença, Senhor. E nessa noite, ó Deus,
nós somos impelidos a clamar pela nossa nação. Pai, abençoa o Brasil. Nós amamos o nosso país e não estamos felizes em ver tanta guerra, tanta briga, tanta discordância entre irmãos, porque, Senhor, nós somos todos brasileiros e nós não abrimos mão de ninguém. Ó Pai eterno, nós oramos para que muito mais importante do que o nome que será eleito nessa eleição, nós oramos pela pacificação do Brasil. Nós oramos a Deus para que haja uma restauração. Talvez alguns possam pensar: pastor, isso é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível. Meu Pai, tira do nosso coração, do coração do povo brasileiro, esse sentimento de nós e eles, esse sentimento, ó Deus, de aqueles que estão à esquerda e aqueles que estão na direita. Somos todos brasileiros e filhos dessa terra, e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, uma bênção especial para todos nós. Meu Pai, abençoa todos os candidatos dessa eleição. Eu oro por todos os presidenciáveis. Dê sabedoria, dê bom senso, meu Pai, dê palavra equilibrada, que eles tenham, ó Pai, critério ao falar sobre algo que às vezes magoa, machuca ou fere a crença de uma outra pessoa. Que haja bom senso nos presidenciáveis do nosso país. Abençoa aqueles que almejam o Senado, ó Pai, aqueles que querem o legislativo a nível estadual, aqueles que concorrem a nível federal. Meu Pai, dê sabedoria a esses homens que serão eleitos pelo povo, para que eles pensem em leis que reflitam a realidade da nossa nação, que eles considerem a fé do povo brasileiro, que é assegurada pela nossa Constituição. Pai eterno, não abriremos mão de orar pelo nosso Brasil. Amamos essa pátria, e eu te peço agora uma oração também ao Pai especial por todo o poder judiciário da nossa nação. Ó Pai, oramos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dê clareza de pensamento a esses homens, Senhor. Abra-lhes a mente para ver além do dispositivo legal, mas que eles vejam o ser humano, a pessoa que é afetada pelas leis. Abençoa o processo eleitoral. Abençoe aqueles que estarão trabalhando, ó Pai, na apuração dos votos, aqueles que servirão de mesários. Ó Pai eterno, acampa os teus anjos ao redor, e nós oramos pela paz. Que seja pacífico, Senhor, que não haja conflitos, que não haja guerras, violência, manifestações de ódio de nenhuma das duas partes. Essa é a nossa oração como igreja. É assim que nós nos posicionamos e oramos no nome daquele, do único que pode mudar o Brasil, Jesus. Ele pode mudar o Brasil. Oramos no seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.